Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? É o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de jovens, lições da CPAD para o segundo trimestre de 2021. Já estamos na nossa 8ª reflexão. Quero deixar o card aqui com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para você apenas apertar o play e ser abençoado. Esta lição será ministrada no próximo dia 23 de maio de 2021 e o tema de todo este trimestre para a classe de jovens é o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. As lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves. E esta lição de hoje vai muito falar ao nosso coração com um tema extremamente pontual e relevante: a impureza da igreja de Corinto, as repreensões e as exortações. Eu gostaria de fazer uma oração. Após esta oração, nós iremos fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para este momento. Então aperte o cinto e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora por misericórdia e fala ao nosso coração para a glória do teu nome. Oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero agradecer você que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever neste portal, deixar o seu like abençoado, o seu comentário e ativar o sino das notificações. Assim o YouTube entende que você tem interesse em nosso conteúdo e você será notificado todas as vezes que este canal produzir aqui novo conteúdo. Você que já faz parte deste portal bíblico, muito obrigado. E você tem liberdade para continuar nos ajudando a crescer nesta plataforma. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos, compartilhando o nosso conteúdo nas suas mídias sociais, nos seus grupos eclesiásticos, familiares e abençoando quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. O texto do dia diz: alimpai-vos de todo o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A verdade prática, ou a nossa síntese, diz: a disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. E a nossa leitura bíblica está inserida dentro da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao versículo 13. Eu peço que você dê uma pausa no vídeo e faça toda esta leitura que fundamentará a nossa reflexão a partir deste momento. Lições gloriosas da classe de jovens para o segundo trimestre de 2021. Nós temos alguns objetivos propostos para esta reflexão. O primeiro, compreender o significado e a necessidade da disciplina no contexto Igreja de Corinto. O segundo objetivo, mostrar a disciplina como preservação da santidade no contexto Igreja. E o terceiro objetivo, conscientizar do cuidado com a pessoa depois desta disciplina. Então veja, a ênfase desta lição de hoje é justamente um assunto extremamente delicado, que é a disciplina eclesiástica. Veja, este assunto é totalmente bíblico e todo bom líder deve fazer uso das suas atribuições ministeriais e, se necessário, disciplinar aquele irmão, mas disciplinando com amor e com a firmeza que esta posição assim exige. E veja que muitas pessoas precisam de apoio após esse contexto disciplinado. É importante ressaltar
que essa disciplina precisa estar em acordo com o consentimento de toda a igreja e que aqueles que foram disciplinados não sejam, em hipótese alguma, abandonados. Então veja, existe uma coisa interessante e nós podemos aqui conceituar. Então vamos conceituar. Segundo Thomas Reginald Hoover, um saudoso obreiro, pastor, missionário por mais de 35 anos aqui no Brasil, conceitua disciplina como um treinamento em especial da mente e do caráter, condição de estar bem treinado, uma ordem mantida entre membros de um grupo, castigo com o intuito ou finalidade de corrigir e disciplinar, produzir uma condição de ordem e obediência. Esse é um conceito básico a respeito do tema proposto para hoje, mas tão necessário para os nossos dias. Veja, é interessante falarmos que aquela igreja de Corinto passava por um momento extremamente grave no que tange questões relacionadas à moralidade. Então, no capítulo 5 desta primeira epístola aos Coríntios, Paulo justamente vai registrar um escândalo que estava acontecendo no seio daquela igreja e que Paulo agora expressa àquela igreja que aquilo sequer acontecia no meio do paganismo. E o que estava acontecendo naquela igreja? Ora, se tomarmos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ver que um dos membros daquela igreja estava amasiado, amigado com a sua madrasta, ou seja, ele estava se relacionando com a mulher do seu pai. O apóstolo Paulo, ele imediatamente vai censurar duramente a igreja de Corinto, que parecia estar alheio àquilo que estava acontecendo, indiferente com aquela situação vexatória, e ele propôs uma atuação direta, imprescindível para a igreja, mesmo que esta ação não fosse tão agradável assim. A aplicação da disciplina para a preservação da igreja de Cristo. E nesse contexto, o apóstolo Paulo usa um termo que ele usa em duas ocasiões, aqui na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, e na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, quando ele usa a expressão que entrega um indivíduo a Satanás. E nós vamos ver ao longo desta reflexão o significado e o sentido desta palavra tão forte aqui usada pelo apóstolo dos gentios. Nós temos 3 pontos que serão abordados. O primeiro, o significado e a necessidade de disciplina. O segundo ponto, a disciplina como preservação da santidade da igreja. E o terceiro ponto, o cuidado com a pessoa depois da disciplina. Então, o respeito e o cuidado que deve-se ter com o corpo de Cristo. Geralmente, se ouve que entre vós há fornicação, tal que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem possua a mulher de seu pai. A Nova Versão Internacional traduz e fornicação como termo imoralidade sexual. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecertes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que somente no corpo, que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, e segue-se o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 5, e os textos que lemos do versículo 1 ao versículo 3. Então, Paulo inicia o 5º capítulo desta primeira missiva aos Coríntios, falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando grande escândalo dentro daquela igreja. Ao que tudo indica, aquela igreja em Corinto não estava alheia às práticas imorais daquela cidade de Corinto,
E veja, Paulo se vê na obrigação, como o apóstolo plantador daquela igreja, o apóstolo Paulo se vê na obrigação de abordá-los em relação a este assunto e mostrar que há uma necessidade de correção e a disciplina será aqui aplicada. Ao que tudo indica, este comportamento já estava acontecendo já há algum tempo e aqueles irmãos que compunham o corpo daquela igreja de Corinto estavam totalmente alheios e totalmente displicentes com aquele comportamento deste irmão que possuía a mulher de seu pai. O apóstolo Paulo então afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal prática de imoralidade sexual, que na língua grega é porneia. A prática da fornicação com a madrasta era condenada pelos judeus, como também pelos gentios e pelos romanos. Quando lemos em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 30, o texto sagrado diz, a NVI é a versão que estou utilizando aqui nesse texto, nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai, por isso desonraria a cama de seu pai. Um dos graves pecados cometidos por Rubem é justamente a sua inconstância e o fato dele ter justamente tomado uma das esposas do seu pai. Isso fez com que ele perdesse até mesmo o direito de primogenitura, é importante salientar. Diante desse quadro, então, a palavra de Deus traz um importante instrumento que vai trazer restauração para aquela igreja. E é justamente o ponto central dessa lição, que é a disciplina eclesiástica. Você nunca ouviu falar disso? Talvez uma geração um pouco mais nova nunca tenha ouvido falar desta disciplina eclesiástica, algo que já há muito não se vê nos contextos igrejas do século XXI, por N razões e motivos. De maneira geral, essa disciplina deve ser aplicada quando outros meios, como por exemplo o aconselhamento pastoral, a orientação deste ministério não surtirem ou não produzirem efeito algum. Entretanto, é importante dizer que quando o caso revela uma atitude impenitente, ou seja, esse indivíduo não demonstra nenhum arrependimento em relação àquelas práticas pecaminosas, não há outro remédio senão a exclusão do infrator, aplicando-se aqui então esta disciplina eclesiástica. A disciplina, veja, não é um ato de vingança, é bom que isso fique claro, mas uma atitude terapêutica, pedagógica, que busca justamente produzir neste indivíduo uma cura, e uma grande cura, livrando este indivíduo então desta condição pecaminosa e também produzindo cura no seio da igreja, já que aquele que está em prática pecaminosa aparentemente foi removido do seio da igreja. Portanto, trata-se de uma atitude de respeito, acima de tudo uma atitude de cuidado com o corpo de Cristo. Então, a disciplina ela é extremamente necessária para preservar o templo de Deus, e nós somos templos de Deus. Vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. O segundo ponto, a disciplina, então, é uma decisão que deve ser tomada não apenas monocraticamente, mas ela precisa ser tomada em concordância com a igreja, ou seja, deve ser tomada em conjunto. A aplicação da disciplina como a exclusão de membros é uma ação extrema e deve ser tomada dentro do contexto igreja e, infelizmente, em muitos casos se faz necessária. Não é uma das atitudes mais populares, que mais agrada, e bem é verdade que aquele que é salvo em Cristo
não sente alegria alguma em ver alguém sendo excluído da comunhão do corpo de Cristo. Então veja, dependendo do impacto para a igreja e para a sociedade, a medida não pode ser evitada, mas deve sim, com sabedoria, com prudência e com expressão de amor ser aplicada a este indivíduo. E o apóstolo Paulo vai asseverar que essa era uma decisão necessária e que havia de ser tomada em conjunto com a igreja local. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 4 e 5, o apóstolo dos gentios diz: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós, ou seja, quando vocês estiverem reunidos, e o meu espírito, já que presencialmente Paulo ali não estaria, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quando nós observamos esta fala do apóstolo Paulo, entregar a Satanás, parece que há uma grande dureza por parte do apóstolo Paulo, mas em aspectos linguísticos podemos perceber aqui que há até mesmo o aspecto de uma hipérbole. Há um exagero aqui apresentado na forma gramatical e que pode ser muito bem explicado, e o sentido básico aqui desta instrução do apóstolo Paulo. E nós vamos abordar isso em instantes. A disciplina, então, é um tratamento para que haja cura espiritual. A disciplina eclesiástica tem um objetivo claro e distinto. E que objetivo é esse? É justamente o objetivo de cura. É o objetivo de curar, ajudar e restaurar este irmão que cometeu este pecado tão escandaloso como este irmão cometera, estando ainda em comunhão com a igreja de Corinto. Aqui o apóstolo Paulo parece até mesmo muito severo ao ensinar que os cristãos não devem se associar com os que se prostituem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E aqui não penso que Paulo estava sendo duro, pelo contrário, eu penso que ele estava sendo até moderado na sua instrução aos irmãos coríntios, e de fato, os irmãos, tanto os irmãos coríntios naquele tempo, como a igreja de Cristo nos dias atuais, devem também obedecer integralmente este conselho de Paulo em não nos associarmos com aqueles que se prostituem. Então, a intenção também aqui com este conselho é justamente preservação. É olhar para o corpo de Cristo e perceber que este corpo de Cristo precisa estar sadio, precisa estar curado, restaurado. Então, e aqui vê claramente a ideia de preservação e também busca agora, extraindo este indivíduo do contexto corpo, no momento em que este agora se vê constrangido diante de toda a igreja, ele começa a refletir acerca do seu pecado e ele começa, por certo, a produzir arrependimento, de modo que ele possa ser, em algum momento futuro, restabelecido à comunhão dos santos. Então essa expressão, seja entregue a Satanás, tem causado muitas dúvidas em muitas pessoas e muitos leitores e pessoas que não têm que não querem a verdade, tentar compreender o texto, formulam tantas teses equivocadas a respeito do tema. Mas o apóstolo Paulo deixa claro aqui que o que ele está de fato apresentando é o aspecto disciplina para que a destruição da carne seja evidente. Logo, o faltoso mudasse agora de comportamento e alterasse o rumo da sua vida, o seu espírito então seria salvo. Assim fica claro que a intenção do apóstolo jamais era descartar este indivíduo, o pecador, mas salvar a sua alma. É tirar o indivíduo justamente de uma condição de aparente aprovação. Como assim, pastor? De uma aparente aprovação. Ora, aquele irmão dentro da igreja de Corinto estava possuindo a sua madrasta, ou seja, a mulher de seu pai, e os irmãos coríntios aparentemente estavam
tudo bem, ninguém o confrontou, ninguém pontuou a respeito desse comportamento, né, imoral. E aqui veja, então tá tudo certo, tá tudo aprovado, então eu posso continuar na minha prática pecaminosa, porque aparentemente esse comportamento é aprovado, né? Já que aqueles irmãos não se importavam com essa conduta, então parece que tudo correto, tudo certo. Então veja, quando tudo está então nesta aparente aprovação, nós podemos entender que devemos mostrar através da correção, através da disciplina eclesiástica, mostrar então a gravidade do seu ato, dando então a oportunidade deste indivíduo de se arrepender, reconhecer então e confessar o seu pecado e ser restaurado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Exponha, porque na sua carne ele vai sofrer as sanções da exposição desse pecado, mas isso vai produzir arrependimento e ele pode ser restaurado e ser salvo. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcança misericórdia. Este é o sentido que Paulo está aqui apresentando. É importante salientar que o apóstolo Paulo vai fazer uso desta expressão, né, seja entregue a Satanás, em duas ocasiões. Esta ocasião primeira aqui, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que é justamente relacionado a uma condição de um desvio relacionado à moralidade. E a outra menção desta expressão bíblica está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 20, quando Paulo fala de dois personagens chamados Himeneu e Alexandre, o latoeiro que muitos danos causou ao apóstolo dos gentios, os quais Paulo os entrega a Satanás também para que aprendam a não blasfemar. Aqui nós não sabemos especificamente aquilo que Paulo está sugerindo, mas podemos subentender à luz deste texto que havia aqui um claro desvio doutrinário, embora nós não saibamos qual ou quais. Essas são as duas ocasiões que o apóstolo Paulo faz a expressão que este seja entregue a Satanás, e nós já aprendemos aqui, eu creio que não há dúvida mais, de que o sentido, ainda que pareça duro, mas o sentido é justamente trazer a exposição daquele erro de forma onde esse indivíduo é disciplinado, e agora através dessa disciplina ele pode agora buscar arrependimento, ele pode agora buscar a face de Deus, encontrar o perdão dos seus pecados e ser novamente restabelecido ao corpo de Cristo. O segundo ponto dentro dessa lição é a disciplina como a preservação da santidade da igreja. Vivemos num tempo em que, lamentavelmente, pouco se prega a respeito de santidade. Muito se fala, venha e permaneça como você está, nenhuma mudança é às vezes cobrada pela liderança, muitos estão apegados a conceitos que são antagônicos aos princípios bíblicos. Então, quando falamos ou pregamos a respeito de santidade, é uma mensagem que parece que o povo não está nem um pouco interessado em ouvir. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, que é a metáfora do fermento velho. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim: não é boa a vossa jactância, ou seja, o seu orgulho, não é bom esse orgulho que você tem. Não sabeis que um pouco de fermento, só um pouquinho, leveda toda a massa? Então alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, para mostrar, é importante a gente ver a preocupação de Paulo e a sabedoria do apóstolo Paulo em tocar em diversos assuntos delicados, e ele vai tocar com sutileza, embora toque com certa dureza.
esta característica do apóstolo Paulo deve ser buscada por nós, líderes da igreja de Deus nesse tempo. Então, para mostrar o quanto era nociva aquela atitude displicente, né, indiferente da igreja de Corinto em relação àquele grave problema moral de fornicação, de imoralidade sexual que estava acontecendo naquela igreja, Paulo recorre a uma analogia, usando aqui uma figura de linguagem que está relacionada à tradição dos judeus. Porque quando falamos de Páscoa, nós precisamos vincular ao aspecto do povo judeu. Então, quando falamos de Páscoa para um judeu, é muito bem compreensível. Quando falamos de Páscoa para um povo gentílico, principalmente naquele tempo, era-se necessário uma exposição mais abrangente para que este pudesse conhecer o assunto. Então veja, alguns coríntios, em nome da liberdade, em vez de tratar do caso, estavam agora se orgulhando disso. 1 Coríntios 5, versículo 2, estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo está dizendo, vocês estão aí agora ensoberbecidos e nem se ocuparam em punir aquele que está praticando tal conduta imoral. Este deve ser punido. E Paulo está aqui repreendendo esta igreja. Então Paulo vai fazer uso desta metáfora usando o fermento, que era um elemento totalmente proibido na preparação da Páscoa. Essa metáfora também foi usada por Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 15. O próprio Paulo vai escrever a respeito desta alegoria em Gálatas capítulo 5, versículo 9, quando ele diz exatamente a mesma coisa, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Aqui Paulo utiliza-se então desta metáfora justamente para exemplificar que assim como o fermento na preparação do pão faz crescer toda a massa. Eu não sei se você teve isso na sua infância, mas a minha mãe ela sempre fez pães, bolos, e eu me lembro perfeitamente de que a massa tinha que ficar reservada lá num cantinho com um pano úmido, cobrindo aquele recipiente, e após um período de tempo, aquele volume duplicava, triplicava e gerava até um cheiro, um odor tão gostoso dentro da cozinha, porque o fermento leveda a massa e vai fazer com que esta massa cresça, toda a massa vai crescer. E agora, esta analogia está falando a respeito do pecado. Que o pecado, quando não tratado, quando não visto com seriedade, quando não observado de perto, ele vai trazer grave prejuízo para a Igreja de Cristo e vai se alastrar com rápida velocidade. Então Paulo, com intrepidez, ressalta que não se refere somente àquele pecado pontual do incesto que estava ali acontecendo, mas também ao comportamento soberbo, orgulhoso daquela igreja em relação àquele assunto e todos os demais assuntos relacionados aqui apresentados pelos coríntios, como por exemplo as facções dentro da igreja e tantos outros problemas que esta igreja apresenta. A igreja de Corinto talvez seja a mais perfeita exemplificação do que é uma igreja cheia de homens e mulheres imperfeitos, buscando por um Deus perfeito que pode, a partir da nossa busca, ir mudando paulatinamente nosso caráter a partir do momento em que nós nos voltamos a Ele. O capítulo 6 da primeira epístola de Atos de Coríntios, 1 aos Coríntios, demonstra que o fermento da imoralidade já estava agindo no seio daquela igreja. E o que Paulo vai fazer? Ele vai fazer uma grande exortação à pureza cristã. O versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 5, por isso façamos a festa, mas não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Assim a igreja deve se comprometer e assim Paulo está exortando esta pureza aos irmãos de Corinto. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa,
aquela celebração que nos evoca a libertação do povo de Deus lá no Egito. Então veja, naquele contexto todo o fermento precisava ser removido das residências dos hebreus. Então veja, exatamente isso também deve ser feito por mim e por você. Lançarmos fora toda prática pecaminosa, lançarmos fora todos os vícios dos quais nós ainda estamos apegados. E Paulo afirma que eles deveriam fazer a festa da Páscoa com os pães ázimos, ou seja, o pão sem fermento, que era agora aplicado como os pães ázimos da sinceridade e da verdade, uma alusão claríssima à preparação e à participação da Páscoa judaica, que esta fornece para nós, então, uma excelente ilustração para a nossa vida cristã. Um outro ponto importante é que Paulo já havia advertido por carta a igreja a respeito deste caráter de prostituição e de imoralidade. Em 1 Coríntios capítulo 5, 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associei àqueles que praticam a prostituição. E no versículo de número 11, agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. E Paulo conclui dizendo, com este tal sequer comais. Então a instrução de Paulo é extremamente séria e precisa ser observada. Paulo cita uma carta que, por certo, foi perdida ao longo do tempo, e nela ele já havia advertido esta igreja para que não se associassem àqueles que praticam a prostituição. Então veja, esses perigos de se associar com esses que praticam imoralidade e tantos outros graves pecados poderiam ser prejudicial à igreja de Cristo. A vida pregressa desse indivíduo, ou seja, a vida anterior à conversão, ou seja, o velho homem, deveria ficar no passado. Deveria ficar no passado. Então veja, como membro da igreja de Cristo, o cristão deve ter uma vida separada, e aqui falamos de santidade, falamos de separação, falamos de comunhão, falamos de idoneidade, falamos de um caráter cristão irrepreensível, características que o cristão deve buscar exaustivamente para que alcancemos, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É imprescindível que nós busquemos por este caráter em santificação. Hoje, mais santos que ontem, e amanhã, mais santos do que hoje. Então veja, principalmente um contexto relacionado à prostituição, que era algo, podemos dizer, tão comum e tolerada dentro da cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita com muitos habitantes, cidade portuária que recebia pessoas diariamente de todas as partes do mundo, em um lugar onde havia pelo menos 2 templos religiosos, um dedicado a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, outro dedicado a Apolo, que era um deus considerado o deus do canto, da música, da poesia, da beleza masculina. Esses cultos desses deuses em Corinto, todos eles regados a imoralidade sexual com seus prostitutos e prostitutas cultuais. Este é o contexto da igreja de Corinto, e alguns irmãos, parece-me, que estavam tão acostumados que aquilo no seio da igreja agora poderia ser algo aprovável. E Paulo está dizendo, não podemos aprovar tal conduta, e este que produz esta conduta deve ser disciplinado, deve ser corrigido, para que aquilo que ele pratica, agora sendo confrontado, possa expor-lhe a carne. Ele vai sofrer na sua carne, mas vai produzir arrependimento, vai produzir mudança, para que ele possa ser restabelecido a comunhão dos santos, a igreja de Deus, e possa ser salvo, possa ter a sua alma salva. Então isso é muito importante. Paulo diz que não deve ter associação com quem se prostitui, com quem é devasso, com quem é avarento, com quem é idólatra, com quem é maldizente, com quem é beberrão, com quem é roubador. Veja,
todas essas características, se você consegue pontuá-las em alguém, pois fuja deste indivíduo. Não tenha comunhão com esse indivíduo, porque é o conselho bíblico. O Espírito Santo fala na boca de Paulo com tal: não comais até mesmo. Então veja, está dizendo relacionamento zero com esse tipo de pessoas que praticam ou vivem a praticar essas características. Estes produzem aquilo que a carne produz, e o cristão deve se relacionar com aquele que produz aquilo que ele produz, que é o fruto do Espírito. O terceiro ponto aqui, o cuidado então com a pessoa depois da disciplina, porque não basta disciplinar, aplicar esta disciplina eclesiástica e deixar o indivíduo de qualquer forma, de expor a pessoa sem que haja de fato um apoio posterior para que esse indivíduo possa ser restabelecido em algum momento futuro. E isso precisa ser observado, que nos dias atuais parece que o aspecto de disciplina, quando aplicado, diga-se de passagem, parece que possui alguns pesos distintos e medidas específicas, quando deveria ser um peso e uma medida. Se um membro de uma igreja comete um pecado digno de uma repreensão, de uma disciplina eclesiástica, eu conheço pessoas que vivem uma vida inteira vivendo uma disciplina, não são restabelecidos, depois acabam sendo recebidos novamente como membros, mas são afastados das suas funções eclesiásticas, enquanto alguns líderes, alguns pastores cometem erros, pecados dignos também de uma repreensão, e existem alguns aí que andam colocando panos quentes sobre lombos de líderes que estão na prática de pecado. Pode isso? Né? Será que isso é razoável que seja assim? Nós não podemos admitir esse tipo de comportamento. É um peso e uma medida, tanto para o membro quanto para o líder, se este comete erro grave, pecado gravíssimo, que é digno desta disciplina eclesiástica, deve ser aplicada tal como aplicou-se ao membro desta igreja. Então veja, quando se aplica essa disciplina, vamos deixar o indivíduo para lá e ele que se acerte com Deus? Não, a igreja precisa continuar a assistir esse indivíduo para que ele não desvie totalmente e afaste-se da sua fé. Então o cristão deve amar este indivíduo. Por quê? Ele é pecador, eu devo amá-lo? Ora, é lógico que você deve amá-lo. O próprio Cristo ama o pecador, porém não podemos admitir este pecado. Como Cristo odeia o pecado, nós também não podemos admitir tal conduta. Então o apóstolo Paulo vai distinguir entre o tratamento de uma pessoa que vive na prática do pecado dentro da igreja e aqueles que vivem na mesma prática do pecado, porém fora da igreja. No entanto, nas duas situações, a essência aqui que precisa estar em voga é a mesma, pois a orientação nossa que encontramos nas linhas da Bíblia Sagrada é a expressão do amor, amar o pecador e odiar a prática pecaminosa. Você pode amar alguém que está vivendo na prática do pecado, você pode e deve amá-lo, mas você deve contribuir para que os seus olhos se abram, para que as escamas caem por terra e ele possa enxergar que essas práticas pecaminosas estão levando em direção contrária ao caminho que nós, enquanto igreja, estamos caminhando. Então Paulo vai deixar claro que a complacência com aquele que agora está em pecado funcionava como um incentivo à continuidade daquela prática. Aquele cristão de Corinto que estava agora tendo relações imorais com a esposa do seu pai, a sua madrasta, veja, quando não há uma correção, ele julga que aquilo está correto, como eu já disse anteriormente, então eu posso continuar naquela prática já que aparentemente não é algo errado. E nós precisamos nos apresentar com a Bíblia em mãos, com um comportamento reto e libado e mostrar que aquele comportamento não se coaduna com o comportamento cristão e reivindicar através desta disciplina eclesiástica esta mudança de vida
e este indivíduo, por certo, se ele aceitar esta disciplina e ele se arrepender, com certeza vai ser restabelecido novamente a igreja de Cristo. Então veja, não podemos ser complacentes, porque a complacência pode ser um aval que nós estamos dando para que a prática pecaminosa continue e se perpetue. Então veja, perpetue. Então por isso ele exorta alguns irmãos que eram complacentes com aquele pecado e ainda se orgulhavam dessa conduta. Isso é algo reprovável. Isso é um comportamento inimaginável para aquele que levanta uma bandeira e se autodenomina cristão. Então veja, isso é uma preocupação de Paulo em relação aos coríntios e deve ser uma preocupação nossa num momento em que nós estamos vivendo, onde alguns conceitos estão sendo pervertidos, onde o errado parece que está se tornando certo e o certo parece que está sendo visto como errado, onde princípios estão sendo totalmente ignorados e pervertidos. Se nós, igreja, coluna e firmeza da verdade, não nos posicionarmos, então vamos abrir as portas e abrir mão para tudo aquilo que o mundo propõe, porque esse é o caminho. Mas nós que somos agora cheios do Espírito Santo de Deus, vamos confrontar tais condutas e vamos buscar em nós viver uma vida reta, proba e que o nome do Senhor possa ser glorificado através de mim e de você. Então veja, na oração sacerdotal, Jesus pede que, é interessante essa oração, Jesus pede, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus está mostrando que nós vivemos aqui nesse mundo. Então, nós temos que nos comportar como cristão e o Senhor vai nos livrar de todo mal. A disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. Note isso, anote isso para que você jamais esqueça. A disciplina eclesiástica deve ser um exercício de misericórdia e de amor. Para que isso seja uma realidade na igreja, deve ser cultivada uma cultura de responsabilidade, crescimento, superação, mudança para melhor, perdão, o exercício de um olhar de misericórdia. Graça não é uma moeda de troca, é importante salientar, e que esse comportamento venha permear as nossas igrejas. Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo orientou que eles tratassem o faltoso como a um irmão. Então, cada membro deve trabalhar no auxílio do outro, auxiliando nas suas dificuldades, sem julgamentos precipitados, né? Pois todos nós somos devedores diante de Deus. Essa é uma realidade. Quem aqui, né, pode simplesmente apontar o dedo e ignorar que também é um devedor e que, se não for a graça que é proveniente de Deus, onde nós estaríamos? Você já se fez essa pergunta? Onde você estaria? Onde estaria eu? Como agora no contexto bíblico, para quem iremos nós, se só o Senhor é que tem palavras de vida eterna? Então veja, todos nós somos devedores e todos nós somos dependentes desta mesma graça. Não pense que você é superior a alguém ou melhor que alguém, porque aparentemente você está em uma situação espiritual acima daquele indivíduo que está em pecado. Então veja, isso é responsabilidade da igreja. A igreja tem responsabilidade quando ela discipula, quando ela instrui, quando ela doutrina, quando ela aplica cultos de ensino bíblico, porque às vezes o comportamento do julgamento precipitado, do olhar altivo, superior, em detrimento a um irmão, é justamente por falta de um ensino bíblico ortodoxo. Então, é justamente importante que nós entendamos que somos devedores e que, se não for a graça de Deus, nós estaremos perdidos, tá? Isso você precisa entender e saber que nós temos responsabilidade em proteger a reputação dos irmãos que estão ali juntamente conosco, evitando a exposição desnecessária desse irmão e de quem quer que seja, né? Para evitar aquilo que às vezes acontece muito dentro das igrejas, que é as fofocas, né? É o assentar na mesa, a maledicência. Isso
deve ser evitado porque não é um comportamento cristão. Então, a disciplina não significa abandono. Não se abandona o indivíduo que foi disciplinado. Pelo contrário, ele torna, na minha concepção, ele se torna ainda mais necessário, ele se torna ainda mais carente de um auxílio direto e imediato, para que através do meu comportamento ele possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e ele confesse o seu pecado, arrependa, mude de vida e seja restabelecido dentro do corpo de Cristo. O processo disciplinar é uma forma de respeito ao corpo de Cristo e também tem o objetivo de contribuir para que a pessoa que está em falta agora alcance o arrependimento. Então, trata-se de um cuidado espiritual. Então, antes de você sair por aí entregando todo mundo a Satanás, saiba que Paulo usa isso quase que por uma hipérbole, e eu diria, devido à gravidade daquela situação, mas Paulo desejava com certeza que aquele, no final, fosse agora restabelecido, arrependesse e fosse salvo, né? Este é o comportamento de Paulo. Mesmo usando uma palavra duríssima, ele está mostrando o amor inserido dentro da sua posição, né? Então, é um cuidado espiritual no momento de reflexão a respeito de atos cometidos e que precisa melhorar para estar dentro da vontade de Deus. Talvez eu e você, em alguns momentos da nossa vida, estávamos totalmente carentes de uma disciplina eclesiástica para um aprimoramento moral e um crescimento espiritual. Às vezes, a falta de uma disciplina eclesiástica em algum momento da nossa vida nos privou de algum aprendizado que ainda estamos em busca dele. Então, sejamos agora totalmente ao lado daquele que está passando por este momento, para que este possa ser restabelecido o quanto antes possível. A pessoa disciplinada não pode ser abandonada, tratada com preconceito, sendo desrespeitosa, palavrinhas lançadas indiretas, pessoas com o microfone na mão lançando do púlpito indiretas, querendo atingir aquela pessoa porque sabem da condição daquela pessoa. Pelo contrário, a ela, a igreja deve oferecer apoio, de preferência por uma equipe capacitada, alguém que tenha habilidade e alguém que tenha amor acima de tudo. Existem pessoas que lidam com o aspecto disciplinar e não possuem amor para esta função. Eu penso que é imperativo que alguém que lide com esta função dentro do contexto igreja possua, antes de mais nada, amor para assim aplicar as disciplinas. E usando a sua responsabilidade, a sua vocação, o seu chamado, aplicar com amor a disciplina eclesiástica. Então ela deve ser aplicada com amor e com misericórdia, sempre, sem sombra de dúvidas, com amor e com misericórdia. Deve ser empregada quando outros meios, como o aconselhamento, uma orientação pastoral, infelizmente não surtiram efeitos. E é um meio de justamente preservar o corpo de Cristo e a santidade da igreja. O objetivo aqui visa claramente a cura espiritual da pessoa que infelizmente cometeu aquele erro, aquele pecado e que precisa ser corrigida. Então, este é o assunto de hoje, esta é a lição maravilhosa de hoje e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados para a glória do nome do Senhor. Você ficou até aqui, eu quero muito agradecer você que ficou até aqui. Mais uma vez, não saia sem antes se inscrever aqui no nosso canal. Nos ajude a crescer nesta plataforma. Você sabia que mais de 70% das pessoas que estão vendo nossos conteúdos ainda não são inscritos? Pois é. Então se inscreva lá, nos ajude a crescer aqui nesta plataforma e faça esta semente boa chegar em todos os lugares do mundo, nos países de fala portuguesa. Compartilhe, dissemine esta semente boa, esta semente do bem. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida, que esta palavra seja aplicada com maior graça ao seu coração, para a glória do nome do Senhor nós oramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.